Que beleza! Sejam todos muito bem-vindos. Estamos começando a live. Estava tentando fazer a live pela minha página profissional, mas sabe como é Facebook, sempre com as suas coisinhas. Sempre é mais fácil a gente fazer do jeito que a gente sabe. Deixa eu começar a compartilhar aqui, chamando as pessoas que eu sei que estão interessadas. Deixa eu colocar aqui. Enquanto isso, gente, agradeço todo mundo que está entrando, todo mundo que está participando. Quero saber quem que está aí. Olha, Cris. Oi, Cris, seja bem-vinda. Quem mais que está por aí? Que bom que você está por aí, Cris. Quem mais? Hoje eu acho que o tema é super legal, acho que a gente tem bastante coisa para conversar. A Cláudia Martini. Oi, Cláudia, tudo bem? Seja bem-vinda. Como sempre, eu agradeço a Ana. Oi, Ana. Ana Silvia, que legal. Como sempre, eu agradeço muito quem está por aqui, quem compartilha, quem curte. Obrigado por todo mundo que vem toda semana participar com a gente, discutir com a gente e trocar. Maria Clara, boa noite, querida. Ana Cláudia, olá. Luciana Borges, Goiânia, poxa, que bom que você está aqui. Vamos falando também de onde vocês são, isso é super legal para a gente poder ir trocando e conversando. Sem dúvida nenhuma, isso vai fazendo toda a diferença para a gente nesses momentos iniciais da live, tá? A gente vai criando público, como vocês sabem, o nosso amigo Facebook, ele funciona mais ou menos assim, né? Ele vai montando esse público para a gente, enquanto a gente vai esperando os colegas entrarem, os amigos entrarem, os amigos compartilharem, né? Eu sempre falo a mesma coisa toda semana, curtida é muito boa, compartilhada é bem melhor, então a gente vai chegando nas pessoas que têm interesse no mesmo tema. Eu tenho uma página pessoal, né, que é essa Thiago Ribeiro, que vocês devem estar entrando por ela. Essa página pessoal, eu também posto bastante coisa de trabalho aqui, na verdade é meio que uma página de trabalho, poucas vezes eu posto coisas pessoais, mas também posto algumas coisas pessoais. E eu tenho uma página que chama Dr. Thiago Ribeiro, que lá é bem mais profissional, eu posto alguns artigos, eu posto os vídeos, eu posto bastante coisas por lá, então cursos de colegas, então fiquem atentos, curtam, sigam, acho que é legal também conhecer. Tá? Ontem mesmo eu estava compartilhando a live por aqui, eu acho que foi na minha página pessoal, compartilhei a live de uma amiga que chama Tatiana Serra, já compartilhei outras vezes a live de 2 alunos meus, a Juliana e o David, vale muito a pena vocês ficarem atentos a outras lives também, tem muita gente boa fazendo live, vale a pena conhecer, tá? Não tem só a minha live, acho que lives existem muitas e todas valem a pena. Bom, minha gente, hoje o tema é ansiedade, tá? Enquanto a gente vai compartilhando e esperando que a turminha... Olha o Dinerson aí. E aí, Dinerson, beleza? Como que você tá, queridão? Enquanto a gente vai esperando que a turminha vá entrando, vão já pensando nas perguntas para a gente poder discutir bastante sobre ansiedade, para a gente poder construir esse nosso conhecimento integrativo, já que a ideia é a gente falar um pouco sobre a visão
da neuropsi e a visão da TCC a respeito da ansiedade. A ansiedade é esse transtorno super complexo, né? Esse transtorno que afeta de forma transversal a gente, né? Quanto mais o tempo está passando e mais tecnologias a gente tem, mais a gente está sendo afetado pela ansiedade, e isso tem sido um fenômeno muito interessante. Tá tendo uma luz na minha testa aqui? Tá incomodando essa luz? Oi, Vivian, tudo bem, querida? Essa luz aqui tá incomodando? Não, essa aqui. Opa, essa aqui. Se essa luz está incomodando, eu apago. Deixa eu ver, calma aí. Será que fica melhor assim? Boa, ainda bem que a Natália está aí e a Natália é assertiva. Boa, Nath. Gostei. Acho que assim fica melhor, né? Senão parecia que eu estava sempre tendo uma ideia inteligente e não é verdade. Bom, então, acho que a primeira coisa que vale a pena a gente começar conversando aqui sobre a ansiedade, e é uma das coisas que eu falo o tempo inteiro na neuropsicologia e na TCC, é que o passo número 1, quando a gente tem um paciente de qualquer patologia que seja, de ansiedade a esquizofrenia, de TDAH, dislexia, a lesão cerebral, a Alzheimer. Isso são só títulos, né? São só formas de caracterizar o nosso paciente para a gente compreender um pouquinho melhor o que está acontecendo com ele. Porque depois do diagnóstico, ou melhor, durante o diagnóstico, esse era o certo, mas tudo bem, depois do nome da doença, o que a gente precisa é compreender especificamente como é o problema desse paciente. A isso se dá o nome, na psicologia comportamental, na psicologia cognitiva e na neuropsicologia, principalmente no ramo da reabilitação, se dá o nome de análise funcional, né? Quando a gente fala de ansiedade, a primeira análise funcional que a gente tem que começar a entender é como que o paciente lida com a ameaça, né? Porque cada pessoa, frente a uma ameaça, vai lidar de formas totalmente diferentes com ela, né? Então, por exemplo, se a ameaça é real ou se a ameaça é potencial, pacientes diferentes lidam de formas diferentes com isso. E isso daqui que eu estou falando é muito importante porque o tratamento se define muito diante dessa análise funcional, tá? Por exemplo, um paciente que acredita que a ameaça é real, né? Ou seja, que a ameaça que ele está vendo é real, né? Vou ser demitido e vai ser em breve, né? Se ele acha que isso é evitável, que ele tem coisas que ele pode fazer para evitar, ou que ele acha, ou se ele achar que é inevitável, aqui a gente tem claramente duas linhas de patologias que podem começar a aparecer nesse paciente, né? Se ele acredita que é evitável, isso pode começar a caracterizar nesse paciente uma ansiedade mais fóbica, né? Então ele começa a falar assim, putz, e não é evitável do tipo, eu posso evitar ser demitido, tá? É evitável do tipo, eu quero evitar o dia da demissão, né? Então ele começa a tentar evitar, tentar fugir, tentar escapar. Então ele começa a ficar doente, ele começa a não querer ir no trabalho, ele começa a ter todo um quadro de agorafobia, enfim. Então ele começa a desenvolver quadros relacionados à fobia. Se o paciente sente que ele não pode evitar esse medo, essa ameaça real que ele está sentindo, ele começa a desenvolver quadros do tipo pânico, né? Então, nesse primeiro quadro aqui que eu estou falando, do antes da integração TCC-neuropsia, ainda estou falando de avaliação da ansiedade, tá? Daqui a pouco a gente começa a progredir em direção a compreender a ansiedade como um quadro dual aqui, né? De TCC e neuropsia. Depois a gente caminha em direção a uma ameaça que pode ser potencial, né? Ela não é real, ela está muito mais no nível de um
será que eu vou ser demitido, por exemplo? E aí eu tenho evitável e inevitável, né? Se essa ameaça da demissão, ela é potencial, putz, eu acho que eu não ando performando tão bem, eu acho que não está tão legal assim o meu trabalho, eu acho... Se é nesse nível de evitável, isso começa a se caracterizar com um quadro de, por exemplo, TAG, ansiedade. Um quadro clássico de ansiedade que não precisa ser pânico, que não precisa ser fobia. E aí o paciente fica o tempo inteiro avaliando o risco e o tempo inteiro tentando antecipar e inibir essas situações. Quadro clássico de ansiedade. Antecipar risco, inibir situações. Do outro lado, se ele fala, olha, é potencial, mas é inevitável, isso em geral começa a caminhar para um quadro misto de ansiedade com depressão. Né? Aqueles quadros onde o paciente começa a entrar em desamparo, conservar recursos, porque ele acha que é muito complicado lidar com tudo isso. Então, a ansiedade, ela não é algo único. Começa por aí. Eu acho que essa é a primeira coisa que eu tenho para contribuir no dia de hoje aqui, né? Então, quando a gente for falar de tratamento, quando a gente for falar de neuropsicologia, de reabilitação, de terapia cognitiva, olha a complexidade que é a ansiedade. A concepção do transtorno de ansiedade já implica que a gente precisa conhecer a ansiedade do nosso paciente. A ansiedade que está na frente dele. E a ansiedade, ela tem características amplas, né? A gente tem características fisiológicas, tremores, sudoreses, arrepios, dores de estômago, tudo aquilo que a gente conhece muito bem, associado com eixo HPA, GABA, enfim, né? A gente tem questões comportamentais, cognitivas, nervosismo, apreensão, insegurança. A gente tem comportamentalmente evitação, insônia, alguns pacientes têm freezing, e aí começa, de repente, se é pânico, a gente tem uma série de características relacionadas ao pânico, né? Então, a perna, às vezes, perde um pouco de controle da perna, alguns pacientes começam a ter desrealização, despersonalização, fuga, esquiva, hipervigilância, enfim, um quadro complexo cognitivo-comportamental, né? Que a gente conhece muito bem, e que, de novo, para cada tipo de paciente, vai se configurando de uma forma diferente. Um paciente com TAG não vai ter crises tão horrendas quando um paciente, né, assim, tão assustadoramente ansiosas quanto um paciente com pânico, mas ele vai ser como quase o distímico da depressão. Ele está o tempo inteiro ansioso, né? Como o distímico está o tempo inteiro meio que a vida sem graça, né? O TAG, ele está o tempo inteiro em alerta, mas não é um alerta pânico, é um alerta ansioso, né? Tipo assim, é um alerta tipo, ai, meu Deus, ai, putz, que coisa chata, tal. Ele não tem a crise do pânico, às vezes até tem, mas ele não necessariamente tem. Mas isso causa muito estresse nele, né? Eu gosto, sempre que eu penso na ansiedade, eu gosto muito da teoria do BIS e do BAS, que é a teoria biopsicossocial de personalidade do Gray, né? Essa teoria, ela fala da inibição comportamental e da ativação comportamental. Não sei se alguém aqui conhece essa teoria, é uma teoria antiga, né? O Gray propôs há muito tempo essa teoria, e eu acho ela super legal, porque ela é uma teoria que ajuda a gente a compreender um pouquinho esse sistema que ativa e inibe o cérebro ao mesmo tempo, né? Então, pro Gray, a gente tem um sistema de aproximação e ativação comportamental. Então, um sistema que ajuda a gente a se aproximar e chegar em coisas no mundo, né? Então, por exemplo, vamos supor, numa festa, tem um monte de meninas conversando num grupinho e eu, me interessei por uma delas, né? Eu sou um adolescente ali, numa das minhas primeiras festinhas, e eu me interessei por uma das meninas e eu estou super afim de chegar nelas. E eu tenho um sistema, que é o meu sistema BIS,
que é o meu sistema inibidor comportamental. Esse sistema fala para mim, Thiago, meio que não, né? Meio que você, de repente, não tem as habilidades para chegar lá, né? Então, esse sistema entra em competição com o meu sistema ativador. Meu sistema ativador fala, vai ser legal, as meninas são bonitas, o meu sistema inibidor fala, você não tem habilidades, né? E nessa competição, o que acontece é que se eu tentar uma aproximação e eu perceber que eu não tenho as ferramentas para essa ativação, eu posso ativar um outro sistema, que é um sistema de defesa, né? Que aí já é um sistema mesmo do sistema nervoso simpático, e aí entra em processo luta, fuga e uma série de habilidades, de ferramentas que meu corpo tem de sobrevivência. Enfim, é bem mais complexo que isso, e sempre que eu falo que eu dou aula de ansiedade, eu explico isso com muito mais calma. Mas a grande coisa que eu acho que vale a pena para a gente pensar é que o nosso sistema nervoso tem um sistema específico para isso, para ativar a gente na direção, né, um sistema apetitivo que ativa a gente na direção de situações comportamentais, mas um sistema também que inibe a gente em direção de situações comportamentais, né? O sistema inibitivo, né, o sistema de inibição, o sistema BIS, ele é muito importante para mediar os conflitos que são gerados o tempo inteiro, né? Enquanto que o sistema de ativação, ele ajuda a gente a focar naquilo que é importante, né? Como eu falei, apetitivo para a gente. Então, na busca de comida, de parceiros, daquilo que é relevante para o dia a dia, né? Você vê que mesmo E por que eu estudei o sistema BIS e BAS, né? Acho que é legal contar isso. Porque o sistema BIS e BAS está na base de teorias da atenção e de teorias do controle inibitório. E o BIS e BAS é muito importante para quem trabalha com TDAH, né, que foi meu tema de mestrado e doutorado. Então, ele fala que você tem um sistema de aproximação, você tem um sistema de atenção e ativação, né? E isso é muito importante, o tempo inteiro está escaneando o ambiente. Só que você precisa ter algum sistema que te barra, né? O problema, por exemplo, em doenças como o pânico, é que o sistema que te barra está muito ativado, o sistema inibitório está muito ativado, né? E aí você precisaria diminuir o que ele chama de situações reconhecidamente negativas, né? Ele vai dizer que nos pacientes com pânico, fobias e tudo mais, o seu sistema de reconhecimento de situações negativas está gritante, né? Então você precisaria trabalhar um pouco nesse sistema. Por mais que o Gray não focou tanto em terapia, ele focou muito mais na criação de um modelo teórico. E é um modelo muito importante para quem trabalha na clínica, na minha opinião, né? Bom, enfim, de qualquer jeito, entrando um pouquinho aqui já nessa questão da neuropsicologia dentro do transtorno de ansiedade, eu acho que o Gray dá uma ponte para a gente entender um dos pontos fundamentais da neuropsicologia do ansioso. O ansioso tem um problema severo de atenção. Não tem grandes mistérios, né? O ansioso tem um problema severo de viés atencional. Na verdade, o Beck, nos últimos tempos, tem chamado de viés atencional. Não é exatamente foco atencional, mas é viés atencional, né? Então, você imagina que, por exemplo, aqui, vocês estão me vendo uma rede, vendo um sofá, tem ali tinha uma luz, tem um quadro, enfim, tem poucas coisas aqui, né? Não é uma cena muito complexa. Mas se a gente pegar um quadro de arte, a Capela Sistina, né? É uma cena muito complexa visual, né? Não dá para a gente olhar e conseguir ver todos os detalhes da Capela Sistina de uma vez só. É muito complexo. Então, a gente tem que, o tempo inteiro, fazer um escaneamento e buscar algumas pequenas informações do sistema, né? Eu olho para cima e começo a olhar, começo a detectar algumas pequenas informações que ali teriam, certo? Ok. Só que esse sistema de escaneamento se baseia em algumas regras pré-concebidas do meu cérebro. Eu tenho regras pré-concebidas que são
puramente físicas, né? E a psicologia da Gestalt e a neuropsicologia da percepção fala muito disso. Mas eu tenho regras que partem de pressupostos psicológicos, né? São os vieses, são os critérios de tomada de decisão, e alguns desses critérios de tomada de decisão podem evoluir para erros de tomada de decisão, para distorções de tomada de decisões, e evoluindo mais ainda, vieses atencionais errados. Não sei se está ficando claro, mas eu vou tentar dar um exemplo, tá? Eu cresci fingindo com um avô racista. E, por exemplo, meu avô era, sei lá, italiano, e ele acreditava que todo espanhol era preguiçoso porque o espanhol gostava de dormir na hora do almoço. Então, meu avô falava que não se podia confiar em espanhol, tá? Meu avô italiano falava todo dia, não se pode confiar em espanhol, tá? Um baita racista. Então, eu cresço sempre acreditando nessa ideia de que espanhol é racista. Que espanhol não é confiável, é preguiçoso. O que acontece é que quando eu caminho num ambiente e alguém me fala, isso daqui é de um artista espanhol, eu, sem perceber, eu já não presto atenção naquilo. Eu dou menos valia para aquilo. E aí eu fui numa festa, conheci uma menina, achei a menina encantadora, e aí ela foi lá e me falou que ela era espanhola, e aquilo já me desinteressou um pouco por ela. Eu já impliquei mais com ela, né? A gente nem percebe, mas esses são pequenos vieses de tomada de decisão, né? São distorções cognitivas. Não é o meu caso, esse exemplo, até porque meu avô era espanhol, na verdade, mas isso acontece o tempo inteiro, né? Então, é muito importante a gente perceber isso. O que acontece é que o Beck foi mostrando para a gente que as distorções cognitivas o tempo inteiro funcionam assim, né? E os vieses atencionais também influenciam na ansiedade, né? Então, uma pessoa ansiosa, por exemplo, eu estou aqui sentado falando com vocês e tem um colega ansioso aqui. Uma moto passa e explode o escapamento, pram, 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 pram. Essa pessoa já fala, é tiro, Thiago. Né? Já, inclusive, sai cantando, que tiro foi esse? Mas um ansioso, ele já, putz, é tiro. Eu, por exemplo, eu moro num assobradado, é um segundo andar, né? Eu tenho a entrada no primeiro andar e eu tenho o segundo andar. E meu vizinho de baixo, o portão, às vezes faz um barulho. Já aconteceu de eu estar com amigos bem ansiosos aqui, pacientes, né? Amigos que são pacientes, né? Não meus pacientes, mas que são pessoas que estão em tratamento de ansiedade, e esses amigos ouvem o barulho do portão e falam, estou invadindo a sua casa. Eu, não, é o barulho do vizinho, né? Então, essas pessoas têm vieses pré-disponíveis a barulhos de ansiedade. Barulhos que lembram a ansiedade, né? Isso é muito importante. Por quê? Esses vieses atencionais, eles manipulam não só as informações que entram no ambiente, como manipulam também o acesso a informações de longo prazo. Está fazendo sentido isso que eu estou falando? Como a atenção, ela já está no escopo de entrada do problema do ansioso? Pensem um pouquinho e me respondam. Faz sentido isso? Quero ter mais interação com vocês hoje. Enquanto isso, eu estou compartilhando aqui, porque eu quero a galera toda entrando. Enquanto vocês respondem, alguns colegas estão respondendo, outros estão compartilhando. Por favor, quem for entrando, vá compartilhando para a gente ir trazendo a turma de volta, para a turma ir sabendo que as lives voltaram. Essa é a nossa terceira live do ano. Nossa, ano passado a gente fez muitas, né? Foram 42 lives no total. Foram muita coisa. E esse ano vai ser igual, se Deus quiser. Vou, inclusive, compartilhar agora no meu Instagram para deixar a galera sabendo que está rolando a live. Bom,
enquanto vocês vão pensando se isso que eu estou falando está fazendo sentido, veja bem, gente. Hoje, a gente está nesse mundo. A gente está nesse mundo de tanto e tanto Facebook, Instagram, como eu acabei de fazer, e-mail, né? Acho que a gente conseguiu uma coisa maravilhosa nesse mundo. Hoje a gente não precisa ficar no trabalho até 10 da noite, a gente pode trabalhar 6, 8, 10 horas, voltar para casa. Mas o trabalho já não sai da gente, né? Recebe e-mail, recebe WhatsApp, chefes sem noção de diferença de trabalho e emprego, enfim, casa, trabalho. Então, tudo isso acaba causando na gente uma ansiedade eterna. E aí eu quero fazer uma pergunta, já que ninguém me respondeu a pergunta que eu fiz aqui, eu quero... Deixa eu ver se alguém respondeu. Agora que eu vi que as pessoas responderam, deixa eu achar aqui. A Manu perguntou, esse pensamento antecipatório seria um pensamento do toque ou só ansiedade? Manu, do que você está falando? Me explica aqui, tá? Porque eu me perdi. Tá. Sim, doutor Tiago, sou extremamente ansiosa, tenho TAG. A gente tem TAG, isso é normal, né? Pessoas têm TAG. A gente precisa se tratar, tá, Aparecida? Eu quero fazer uma pergunta para vocês. Tem muitos neuropsicólogos aqui. Eu conheço muitos que estão aqui. A minha pergunta é o seguinte. Vocês acham que o ansioso tem mais cara de que tem uma falha de atenção top-down ou bottom-up? Deixa eu explicar o que é isso, tá? Para quem não conhece. Top-down é a minha ansiedade, é a minha atenção de rastreio. Vamos simplificar assim, tá? Estou numa festa, me perdi do meu irmão. Eu vou começar a buscar cadê meu irmão. Eu estou ativamente buscando o meu irmão. Estou na minha casa, cadê minha carteira? Começo a buscar minha carteira até encontrar. Atenção top-down. De cima para baixo, de dentro para fora, tá? Outro tipo é o que a gente chama de atenção bottom-up. De fora para dentro, de baixo para cima. É aqui, eu estou falando com vocês, de repente faz um barulho de moto. Pá! E eu tomo um susto. Ou eu estou aqui e o meu cachorro late. E eu tomo outro susto. Ou eu estou aqui, vibra meu celular. E eu, na hora, paro de falar e olho para o meu celular. Na opinião de vocês, o ansioso tem mais dificuldade na ansiedade, na atenção focada, né, seletiva, controlada, ou na atenção involuntária bottom-up? O que vocês acham? Pensa. Pensa porque essa pergunta é muito importante. Essa pergunta ajuda a gente a compreender um pouco o tipo de integração que a neuropsi, que as funções cognitivas podem causar nos nossos pacientes. A Ana Silvia falou assim, bottom-up, acredito ser o ansioso. Já vou dar a resposta, porque ela já matou, né? Então, quando a pessoa já mata, é genial. É isso. Principalmente a bottom-up. Por que principalmente a bottom-up? O ansioso, ele está sempre em alerta, né? Uma vibradinha no celular não é só uma mensagem, é a morte de alguém. O barulho do... Sabe aquela musiquinha da Globo que tinha? Do tipo, atenção, notícia de última hora. É tipo, quem morreu, né? É a pessoa que entra no site da UOL todo dia para ver quem morreu. Essas pessoas, não estou falando de mim, estou falando de outras pessoas bem diferentes de mim. Essas pessoas ansiosas, né? Que o tempo inteiro estão checando para ver se está tudo ok, tal, elas têm um prejuízo maior no alerta, na atenção bottom-up.
né? Então, o efeito disso é que os ansiosos, eles tentam o tempo inteiro capturar estímulos de perigo, mantendo eles nesse ciclo eterno de ansiedade. Então, esses pacientes têm muita dificuldade de inibir estímulos emocionais, né? Tem muita dificuldade de fazer alternância entre estímulos de perigo, alerta, e estímulos que não são de alerta. Enfim, e aí eu poderia falar mais muito tempo sobre a neuropsi do ansioso, mas além de ser muito grande, o escopo da neuropsi do ansioso não é o meu foco aqui nessa live, porque isso é o que eu faço, na verdade, nas 6 horas do nosso curso online de TCC, né? Então, na verdade, aqui é uma discussão que eu quero trazer para vocês, para a gente começar a pensar nessas coisas, tá? O que eu quero, e é o que eu estou fazendo, a gente está no 3º curso online, é o primeiro totalmente online, mas é o 3º curso online, os outros 2 eram online e presencial, mas é o 8º curso que eu faço de integração TCC Neuropsi. Os outros 5 foram todos presenciais só, aqui em São Paulo. E eu já foram 8 workshops pelo Brasil sobre o tema. Então, assim, é meio que a minha missão discutir um pouco esse tema. E eu tenho um baita prazer de ver outras pessoas discutindo, alunos, colegas. E eu tenho recebido muitas mensagens de pessoas que já estão trabalhando com isso. Estou dando supervisões para pessoas que já trabalham com isso. É um baita prazer, é uma baita alegria, né? Por quê? Porque simplesmente é o caminho da evolução da terapia, né? A gente está integrando 2 áreas do conhecimento que são afins, que usam uma metodologia muito proximal, que é avaliação funcional, levantamento de hipóteses, compreensão de caso clínico, que tem uma visão de mundo mais cognitivista, a neuropsi mais cognitivista e a TCC. E quando a gente fala de técnicas, a gente tem técnicas que a Rehab está usando há muito tempo e que são técnicas de sucesso, e a gente tem técnicas que a TCC vem usando há muito tempo e são de sucesso, né? Então, essa integração ela é muito interessante e eu estou curtindo muito chegar nessa 3ª turma. Fora que, quando a gente vai para o online, a gente tem a possibilidade de conhecer pessoas do mundo inteiro. É exagero, né? Pelo menos os português hablantes, né? Por enquanto. Mas gente do Brasil inteiro, né? E isso tem sido um prazer brutal, assim. Enfim, de qualquer jeito, convido vocês para conhecer o curso também, tá? O curso está muito bonito. A gente está entrando na última semana de divulgação do curso, então o curso já vai começar na semana que vem. Olha que beleza. Super empolgado com o início do curso, está tudo bonitinho para o curso começar. A primeira aula é a nossa aula de integração TCC Neuropsi robusta, onde a gente vai sentar e discutir tudo sobre a integração TCC Neuropsi. Vai ser uma aula bem bonita. Acho que vocês vão gostar bastante, onde a gente já vai ter algumas atividades no fórum de discussão, então convido vocês a conhecerem o curso. Quem tiver interesse em conhecer o curso, as formas de pagamento, o valor, a gente acrescentou 3 aulas a mais do ano passado, então hoje são 11 aulas que o curso tem, e a gente deixou o mesmo valor do ano passado, então... E até dia 15 tem um super desconto para quem paga à vista e para quem paga parcelado também. Então, quem tem interesse, escreve aqui no bate-papo, tipo, olha, eu tenho interesse em conhecer, e a gente manda informações, ou acessa direto, eu vou pôr aqui também, tá? thiagoriveiro.com.br / curso TCC / landing, que é um site bom para quem está em celular. Bom, deixa eu responder aqui a questão da Manu, e aí eu vou agora para falar da TCC, e aí no final eu vou falar da integração das duas e um pouquinho de tratamento, tá? Então, a Manu falou, me refiro aos pensamentos negativos antecipatórios a alguma ação no toque, onde o ansioso também segue dessa maneira. Claro, o paciente com toque,
não só tem os pensamentos negativos antecipatórios, como ele tem uma das coisas que eu acho mais complexas, né, no TOC, estava falando sobre TOC inclusive ontem, ele tem a fusão pensamento-ação, né? Ele tem um pensamento concreto e ele tem uma fusão pensamento-ação. O pensamento concreto faz ele ser muito inflexível, né? Então, pensei, vai acontecer. Né? E a fusão pensamento-ação faz ele acreditar que se ele pensou, não tem como, já aconteceu muitas vezes. Né? Então, se eu pensei aqui que minha mãe pode morrer, que meu pai pode morrer, que minha esposa vai morrer. Então eu tenho que fazer tal compulsão para poder passar essa obsessão. Então isso é muito complicado. O TOC é um passinho a mais na direção das ansiedades, né? Então, é um transtorno que tem uma complicação a mais. Graças a Deus, tem muito tratamento para isso também. Pode deixar, Manu. Além de eu fazer mais lives, a gente está terminando de dar uma recapeada no nosso canal do Facebook. Todas as lives vão estar lá, bonitinha, para todo mundo poder assistir. A Manu falou, tem vontade de conhecer mais da TCC, sou da Gestalt. Que legal. Tem um artigo muito bonito em inglês sobre a integração da TCC com a Gestalt. Vale a pena dar uma zapiada, tá? Pri, beijo, minha amiga querida. Que bom que você chegou. Terezinha, seja bem-vinda. Minha querida amiga também. Vamos ver quem mais que está por aqui. Muito bom, gosto muito da TCC, a Francisca, Manu, obrigado. Raquel, ansiosa para o início do curso. Raquel, você vai adorar. Te garanto que você vai adorar, porque é um curso feito com muito carinho e com vários profissionais, ou com 2 profissionais que têm muito tesão no que fazem e a gente está super disponível. Mailu, seja bem-vinda. Obrigado a todo mundo que está chegando. Por favor, compartilhe para a gente poder alcançar mais pessoas. Eu acho que esse é um tema super interessante. Falando agora um pouquinho mais sobre... Indo na direção agora da TCC, antes disso, eu só queria falar uma coisa. Em geral, todos esses pacientes com transtornos de ansiedade têm algumas vulnerabilidades em comum, tá? Eles têm algumas vulnerabilidades biológicas, psicológicas, né? E eles têm também generalizações dessa vulnerabilidade psicológica. Dentro das biológicas, né, em geral, esses pacientes são mais irritáveis, né? São pacientes que, em geral, têm uma tendência a ver o copo mais vazio do que cheio, né? Então, isso é um problema. E são pacientes que têm um pouco mais de dificuldade de controlar suas próprias ações no dia a dia. Psicologicamente, são pacientes que muitas vezes têm já crises do pânico subclínicas, né? Então já tem uma ansiedade com sintomas biológicos, não precisa ser um pânico, mas já tem essas ansiedades. Hipocondria é um sintoma muito comum, né? Então, o Dr. Google nasceu, pacientes com ansiedade amam o Dr. Google, se autodiagnosticam, se automedicam, isso é um baita problemão. E agora, falando mais psicologicamente ainda, genericamente, mais generalizando psicologia, são pacientes com uma autoconfiança mais baixa, uma autoestima mais baixa e com inseguranças para lidar com situações do dia a dia. Né? Então, essas questões todas são muito importantes para a gente levar em conta. Quando a gente olha para a tal da tríade cognitiva da ansiedade, é meio que óbvio até pensar como é um ansioso. Vocês lembram da tríade cognitiva? Eu até postei no Facebook a tríade cognitiva de um monte de transtorno esses dias. Né? Eu acho que a tríade cognitiva é como eu posso dizer, é uma ferramentinha mental para o terapeuta, para ele entender o paciente na frente dele, no primeiro momento, e posteriormente é uma grande ferramenta para ajudar a desenhar o tratamento. Tá? Como que é a tríade cognitiva, pensando a visão de eu, a visão de mundo e a visão de futuro de um paciente com ansiedade? Então, vamos lá. O que um paciente ansioso pensa sobre o eu? O que vocês acham? Pensa um pouquinho. Esse homem, essa mulher, se olha
e o que ele pensa sobre o eu dele. Eu não tenho ferramentas, eu não sou capaz para superar os perigos do mundo. A Manu falou, ele se cobra muito, será? Sim, se cobra muito. Porque ele acha que para superar e enfrentar e ter as ferramentas para lidar com o mundo, você tem que ser tipo super-homem, super-mulher, você tem que ser top das galáxias. Você não pode ser simplesmente você. O sou fraco, Francisca, pode estar associado, tá? Ele tem um pouquinho mais de cara de depressão. Ou quando a ansiedade se junta com uma depressão. Mas também pode, tá? Mas, em geral, é um pouco mais assim, eu não tenho ferramentas, eu sou incapaz, né? Não é tanto fraqueza, porque fraqueza pode se associar com mais coisas morais, autoestima, é um pouco mais incapacidade, tá? Como que agora é a visão de mundo? Tô gostando que vocês estão aí. É legal quando a turma tá acordada junto, né? A Daisy falou, não vou dar conta. Isso, a treta, é muita treta, né? Ai, Nath, tá bom, depois você vê. Mas vamos lá. Isso, a Ana falou, insuficiência. Boa. Agora, como que é a visão do mundo? Como é a visão do mundo? Eu quero ver vocês queimarem as pestanas. O ansioso, ele tá ali na vida dele, pensando sobre o mundo, ele já acha que ele não tem capacidade de lidar com o perigo. A Francisca falou, ninguém me entende. Será que ninguém me entende? Eu acho que a Francisca está pensando que esse ansioso é depressivo. Talvez esse ansioso que você está pensando, Francisca, ele tem depressão, na verdade. Porque eu concordo com a Daisy, eu concordo com a Liamara, deixa eu ver. Eu concordo com a Manu. Enfim. A visão de mundo mais comum na tríade do ansioso é o mundo é perigoso, né? O mundo é perigoso. Putz, o mundo é muito perigoso. E eu não tenho ferramentas para lidar com o mundo. Vocês concordam comigo? Pensa, meu chefe vai me demitir, meu marido vai terminar comigo, eu posso me ferir a qualquer momento, eu posso contrair uma doença sexualmente transmissível, eu posso engravidar. E eu não sei lidar com isso. Eu não sei conseguir outro emprego, porque nesse emprego foi meu pai que arranjou para mim. Se eu engravidar, eu não tenho ninguém para me apoiar. Enfim, perigo e não tenho habilidade. A Selma fez um comentário muito bom. A incapacidade é uma crença presente na depressão também. Só que a incapacidade, na tríade clássica do Beck, é que quando a gente fala de esquema, tudo isso muda, né? Mas na tríade clássica do Beck, a visão de eu que o depressivo tem é de menos valor, menos valia. Não é de incapacidade, é de eu não tenho valor. Eu até faço, mas isso não tem valor nenhum, né? O ansioso, ele fala, eu faço, mas o que eu faço é pouco. Ou eu faço mal feito, eu nunca vou fazer o suficiente, tá? Beleza. A Morgana tá falando, não vai dar tempo, não vou conseguir, será que dá tempo? Essas ideias ansiosas, tá? Boa. O mundo é perigoso, a Terezinha falou, a Manu falou, concordo demais, a Ana falou, esse mundo é ameaçador, vou perder o controle, pacientes histriônicas são bem ansiosos. Isso, por mais que é bem mais complexo. Agora, visão de futuro, para a gente terminar a tríade clássica. Visão de futuro, tá?
Como que é, para fechar a tríade, qual é a visão de futuro que um paciente ansioso tem? Como vai ser o futuro para o ansioso? Se o ansioso agora estiver na casa dele pensando sobre o futuro dele, ele já pensa que ele não tem capacidade de lidar com os perigos. Ele já pensa que o mundo é incerto. Como que é o futuro dele? Vamos lá. Futuro sem expectativa. Manu falou, futuro, Terezinha, futuro é incerto. Morgana falou, coitado dos ansiosos na visão de futuro. Manu, eles não têm autoconfiança. A Daisy falou, vai dar tudo errado. A Manu deu risada da Morgana. Não vou dar conta, a Bárbara falou. A Bruna disse, visão de futuro, vai dar tudo errado. A Liamara, ameaçador. A Manu tá adorando. Pessimista. Ó, a Mailu falou. Veja, gente, não tem certo e errado exatamente, tá? Então, as palavrinhas podem mudar. A grande palavra que o Beck diz é, o futuro é incerto. Acho que ameaçador, eu concordo, tá? Vai dar tudo errado, tal. É bom a gente sempre fazer um contraponto com o depressivo, né? O depressivo, ele ajuda a gente a entender um pouco a diferença com o ansioso, né? O depressivo, quando a gente pensa na tríade cognitiva, né? Eu falei, o eu do depressivo, né? Eu não tenho valor, ninguém gosta de mim, e né, o mundo, as pessoas não gostam de mim, né? O mundo é um lugar que não vai me trazer prazer, e o futuro não vai melhorar, tá? Isso tem muito cara da tríade do depressivo, né? Quando a gente olha para a tríade do ansioso, é isso. O futuro é incerto, perigoso, assustador, né? O mundo é incontrolável, é perigoso, é assustador, né? E eu não tenho ferramentas para enfrentar isso. Acho que a gente conseguiu, vou falhar no futuro, né? A Juliana falou, vai dar tudo errado, a Carmen falou, a Juliana falou incerto, é isso, né? Eu acho que a gente entendeu o conceito da tríade. Para voltar um pouco e dar um pouquinho mais de teoria, o Aaron Beck e o Gary Emery, em 85, falaram que o transtorno está baseado em alguns medos básicos. Medo de falta de controle, medo de dificuldade de não enfrentar os problemas, né, de não conseguir enfrentar os problemas, medo de fracasso, medo de adoecer, medo de ser abandonado. Esses são temas muito recorrentes na ansiedade, né? Então, isso é muito legal para a gente compreender o funcionamento do ansioso. O ansioso é um paciente que ele tem medos muito básicos, né? E esses temas de medo básico percorrem o dia a dia dele e fazem a vida dele se tornar algo incerto. Fico feliz que a Cláudia também deu a contribuição dela, que a Morgana está assistindo pela primeira vez. Futuro é sofrimento, creio eu, disse a Cláudia, já que o presente é tão sofrido. Excelente leitura, é isso mesmo, tá? Eu concordo em número, gênero e grau. Bom, beleza. Como que a gente poderia, para a gente ir concluindo a nossa live de hoje, e a gente poderia fazer um pouco essa visão integrativa da TCC e da neuropsi. Eu sempre gosto, quem assistiu minhas lives, de pensar que, na verdade, a gente está num processo, né, aqui juntos, de construir esse conhecimento integrativo, né? E que nesse processo, há 8 anos atrás, eu pensei que a gente deveria construir essa coisa do modelo integrativo, né? Então, assim, deveria ter algo que mantém o seu modo operante. Faz sentido isso? Pensa comigo. Se eu te conheço e você é ansioso, tá? Você tem uma super ansiedade.
Você patologicamente precisa de tratamento médico, você patologicamente faz terapia, como uma pessoa com depressão, como uma pessoa com ansiedade normal, tá? Como que você é na hora de tomar o café na padaria? Essa é sempre a minha pergunta. Você é borderline. Como você é na hora de tomar um café na padaria? Você é bipolar. Como você é na hora de tomar um café na padaria? Isso eu chamo de modelo ou modo operante. Tá? É como você como você opera no dia a dia. Tá? Só que por trás do seu modelo operante, do seu modo operante, existe algo que é o seu modo ou seu modelo de manutenção desses comportamentos. Então agora eu vou começar a explicar um pouquinho isso. Eu te conheço na padaria. O chapeiro vira para você e fala assim, olha, fulana, pão de queijo não tem hoje. E você se irrita muito. Ah, não. Ah, é sempre comigo. Não, bem quando é comigo, pão de queijo, outro fulano aqui pediu pão de queijo, tinha, agora não tem mais. Você explode. O outro, né, outro dia eu vou tomar café com outra pessoa que tem depressão. Ó, fulano, acabou o pão de queijo. Ai, não. Poxa, parece que é combinado. Queria tanto um pão de queijo, mas a vida é assim, tudo que eu quero, nada funciona. Vou comer com borderline. Aí, tipo, ó, fulano, não tem pão de queijo. Ah, não tem pão de queijo? Beleza. Então é o seguinte, ó, Thiago, eu peguei 2 comandas aqui. Você pegou uma comanda, eu peguei uma comanda, não foi? Vamos pedir um monte de coisa numa comanda só. Na hora de pagar, só eu saio com a comanda. A gente sai com a comanda que tem menos. A gente joga a outra comanda fora e a gente paga pouco, porque não tem o que eu queria, cara. Então, assim, já que eles me ferraram, vamos ferrar com eles. Isso daqui eu chamo de modo operante, tá? Em geral, o modo operante de uma pessoa tem a ver um pouco mais com as falhas, as distorções, os erros cognitivos, né? E aqui eu estou falando de pensamento, de comportamento e de emoção. Estou pensando bem em terapia cognitiva. Tá? Então, por exemplo, como que é um fóbico social? Vamos pegar, para a gente finalizar, um exemplo da fobia social. Tá? Já que hoje a live é transtornos de ansiedade, são milhares, né? Então, vamos pegar o fóbico social como exemplo, tá bom? Então, vamos lá. Eu tenho aqui um paciente com preocupações importantes com o desempenho dele, com o funcionamento dele no dia a dia. Um paciente que tem crenças de inadequação social e que ele se comporta com esquiva social. Né? Esse paciente, ele fica o tempo inteiro pensando se ele é bom no que ele faz, se as pessoas estão julgando a roupa dele, se ele está se comportando do jeito certo, se ele está andando do jeito certo, se ele sabe chavecar uma menina do jeito certo, se ela sabe chavecar um cara do jeito certo. E aí vai. E quando esse paciente sente que ele não tem as ferramentas, ele esquiva socialmente das situações. Tá? Então, isso daqui tem a ver com o modo operante do fóbico social. Tá bom? Lembrem-se sempre dessa brincadeirinha que eu faço, que é como é na padaria o paciente. Não sei se padaria faz sentido na cidade de vocês, mas é que São Paulo só tem padaria. Bom, já vou falar do modo mantenedor, deixa eu só ver os comentários aqui. A Elô falou, o que eu acho pior é a consciência da nossa impotência frente à vida. Sim, isso também tem a ver muito com ansiedade. É uma frase brutal de um ansioso, Elô. Porque, na verdade, a frase boa seria, e finalmente eu estou feliz porque eu sou totalmente impotente frente à vida. Veja, o ansioso quer controle sobre a vida. Parte do tratamento do ansioso é aceitar que ele não tem controle nenhum sobre a vida, ou muito pouco. Né? A minha própria história, que eu já contei na primeira live desse ano, do acidente que eu sofri, mostra exatamente isso.
a gente não tem controle nenhum, Elô. E quanto mais controle você tenta exercer, mais impotente você sente, mais sofrimento isso te traz. Hashtag budismo. Isso, inclusive, deixa eu ver se está aqui na minha mão. Aquele cara que finge que não é bagunceiro, mas está só um pouco bagunçada a minha sala. Deixa eu ver se está aqui. Não está aqui. Mas eu estou lendo um livro de terapia de aceitação e compromisso, que alguns chamam da terceira onda, né, que é uma das terapias de terceira onda da TCC, e a terapia de aceitação e compromisso fala exatamente isso. Você tem que aceitar que você não tem controle sobre seus pensamentos e sentimentos, se comprometer sobre o seu comportamento, que é a única coisa que você tem algum controle, e agir, né? Agir para mudar. É isso que você tem controle na tua vida, mais nada. Nilza, que bom que você chegou, que você está por aqui. Agradeço por ter compartilhado, todo mundo que está compartilhando. A Manu falou, verdade, o borderline gosta de burlar as situações, a esquiva é um medo terrível de ser ridicularizado, a esquiva pode vir, a esquiva é um comportamento, tá? E eu posso esquivar de uma briga, eu posso esquivar de uma pessoa que quer me bater, eu posso esquivar de um chefe que é agressivo, eu posso esquivar de um abuso, eu posso esquivar de um monte de coisa, tá? No caso do fóbico, pode ser por medo de ser ridicularizado, tá bom? Mas a esquiva é um comportamento humano muito comum. Aí a Morgana complementou, ser ridicularizado e julgado. A Daisy falou, hashtag deixa rolar. A Elo falou, meditação e mindfulness me ajudam bastante. Meditação e mindfulness. Deixa eu sugerir um aplicativo que o meu psiquiatra sugere e eu achei maravilhoso. Não sei se tem em português, ele me sugeriu em inglês. Ele é muito simples e eu estou achando fácil de usar em inglês, tá? Então eu estou usando em inglês. Eu até queria ver aqui se ele tem em português. Chama Headspace. Espaço da mente, espaço da cabeça. Eu vou pôr aqui, Headspace. Headspace. App, né? É um aplicativo de mindfulness que tem que pagar depois, se você quiser. Senão não precisa, o básico não precisa, e o básico para mim já é muito suficiente. Deixa eu até ver se tem aqui em português. Eu acho que não vai ter, será? Eu acho que não tem em português, fatalmente. Mas de qualquer jeito, são pequenos momentos de meditação maravilhosos que você tira de 3, 5 e 10 minutos, tá? De qualquer jeito, com certeza, se alguém aqui usa algum aplicativo em português, eu, inclusive, peço que você ponha aqui, porque deve ser bem mais legal e bem mais fácil para a gente indicar para os nossos pacientes, tá? Beleza, posso terminar? Senão eu me perco. Você viu como que é o TDAH, ele quer ler as mensagens e terminar a lógica. Então, vamos lá, gente, ó. Fobia social, tá? Modo operante, como eu encontro ele na padaria tomando café. Preocupação com o desempenho, medo de inadequação e esquiva social. Mas aí agora vem o porquê que ele se mantém assim. O que faz ele se manter nesse modo operante. E aqui que entra a neuropsicologia. Olha que interessante. Hiperfoco atencional sobre o próprio desempenho. O tempo inteiro pensando e observando. Ai, meu Deus, onde eu ponho a mão? Ai, meu Deus, meu cabelo. Ai, meu Deus, minha barba. Ai, meu Deus, será que o que eu falei foi bobagem? Ai, meu Deus, por que ela riu? Ai, meu Deus, será que eu pedi o troco errado? Ai, meu Deus, será que eu volto lá? Tem alguns estudos mostrando que pacientes fóbicos têm um QI rebaixado linguístico, né? QI verbal rebaixado, em comparação com o QI executivo. Então, não é um rebaixamento intelectual, é uma discrepância que a gente chama. Por quê? Qual é a teoria por trás? Menor exposição a estímulos verbais, a estímulos sociais. E a gente sabe que o QI verbal avalia muito, principalmente subteste de informação, compreensão, vocabulário, são subtestes que avaliam muito exposição cultural e social. Então dá um rebaixamento, porque esses pacientes não são expostos.
Dificuldade de acesso total de memórias. Esses pacientes vivem uma cena numa pizzaria que tem 1000 fatos rolando, e eles lembram principalmente do probleminha, da ansiedade e pouco das interações positivas que rolaram. Enfim, e uma série de outras coisas da neuropsicologia que eu poderia seguir por mais horas falando. Então, de qualquer jeito, gente, o que vale aqui a gente levar em conta? Quando a gente fala de integração TCC-neuropsi, a gente tem que levar em conta que uma parte do tratamento é totalmente focado no modo operante, mas outra parte tem que ser focado no modo que está mantendo a doença, na neuropsicologia do paciente. E aí, no tratamento, a gente vai ter os clássicos, né? Treino de habilidades sociais, exposição, reestruturação cognitiva, enfrentamento, mas a gente tem que também levar em conta treinos atencionais, treinos para mudança de memória, para construção de novos focos de memória, autoeficácia, dessensibilização sistemática. Existem coisas específicas da reabilitação que podem ser adicionadas nesse paciente para ajudar ele a quebrar essa pré-ativação negativa. Enfim, são coisas muito interessantes e que aí eu falo nos cursos e o nosso curso de atualização de TCC e Neuropsi, esse nosso curso online, o foco dele é exatamente esse. É a gente pegar e discutir isso para cada um dos transtornos, né? Esse ano com mais um professor, que é o Marcelo da Rocha, que tem 20 anos de experiência psiquiátrica em neuropsicologia, terapia cognitiva e psiquiatria. É um baita terapeuta, sabe muito de TCC, foi meu professor, estou trabalhando com ele na clínica, consegui convencer ele para vir no curso comigo. Então, esse curso ele tem 11 aulas, ele é um curso mais curto, né? Um curso como uma especialização, são módulos de 6 horinhas, e cada um dos módulos foca nessa integração, olhando a patologia, integrando na avaliação, né, na lógica do levantamento de hipóteses, na compreensão da patologia e depois no tratamento integrativo. Tá? Convido vocês para conhecer, para participar do curso, para pelo menos conhecer a nossa proposta. Se tiver interesse, vem falar comigo aqui pelo Facebook, pelo WhatsApp. Eu sou um professor muito próximo dos meus alunos. Eu tenho uma estrutura de vida que é focada na clínica e na educação. Então, vocês devem perceber que eu trabalho hoje 3 dias na clínica e os outros meio que 3 na educação. Então, fora o fim de semana que eu dou aula e tal. Então, é um prazer poder estar sempre em contato com os meus alunos, né? Deixa eu terminar de ler aqui, eu já ponho o link para aqueles interessados no curso. Luciane, oi, tudo bem, querida? Chegou, né? Então tá bom. Compartilha aí, por favor. Tatiane Serra, minha amiga, já tinha indicado a sua live, indiquei hoje aqui também. Que legal que chegou. Carline, minha querida aluna, sempre aqui. Manu, o certificado sai como curso de extensão. Então, esse curso, ele não... a gente não consegue ter a quantidade de horas dele para fazer como curso de especialização, e a gente está cadastrando ele para ele virar um curso de extensão reconhecido, né? Mas a burocracia disso é um pouco complexa. Então, ele sai como 66 horas, a gente não aumentou, porque em geral a maioria dos cursos põe, tipo, 40 horas de leitura de texto, tal. Não, ele é um curso de 66 horas. 66 horas, na maioria das instituições, é aceito como um curso de extensão que, inclusive, vale para você ser certificado como bônus nas escolas, nas empresas, tal. Então, ele é um curso certificado. Então, esse é um primeiro ponto. Segunda coisa é que o CRP permite, porque eu dou esse curso há 8 anos, o CRP permite que psicólogos treinem outros psicólogos. Então, esse certificado tem validade como um treinamento, como um curso certificado, tá? O certificado sai por mim, como um psicólogo, e pela minha empresa também.
Oi, Fabi, boa noite. Eu sou de São Paulo, eu não sei, Manu, de onde as outras pessoas são. Beleza. Então tá bom, gente, deixa eu colocar aqui mais uma vez, né? Então o site é thiagoriveiro.com.br/curso TCC/landing. As pessoas que têm interesse no curso também podem escrever aqui, eu quero saber sobre o curso, depois eu reviso as mensagens e eu mando mensagem em particular. Podem procurar aqui no Face, no Instagram, na minha página profissional Dr. Thiago Riveiro, mandar mensagem em particular, enfim, quem tiver interesse em conhecer mais sobre o curso está bem divulgado pela internet e, como sempre, é um baita prazer ter vocês por perto. A gente chegar na 3ª turma online e na 8ª turma do nosso curso. Putz, é uma turma grande que eu já falei, né, junto com a turma de workshop, também foram 8 workshops no total, que eu já falei de integração. Só em Rondônia teve uma turma de um workshop que eu acho que foram 120 pessoas, então é uma honra, um orgulho poder falar da integração da TCC e da Neuropsi. Espero que hoje vocês tenham gostado da nossa integração, espero que vocês continuem participando das lives. Agora a gente mudou um pouco a estrutura da live, tá? A live vai voltar a ser de segunda, mas ela vai ser fixa às 8 horas, sempre, tá? Minha live, sem convidados, a priori, só minha. E a gente vai ter uma outra data, essa sim mais flexível durante a semana, que eu vou ter convidados, tá? Acho que a priori na quinta que vem eu vou ter uma live com 2 convidados que eu vou contar para vocês em breve. Então eu vou ter uma live às 8 horas na segunda que vem, minha, e na semana que vem também, acho que 8, 8h30, 9, não tenho certeza, uma live com 2 convidados. Vai ser uma live bem legal sobre a integração da psicologia, terapia cognitiva, neuropsicologia e psiquiatria. Como que a TCC é o grande modelo que dá a base de integração dessas 3 coisas, tá? Tô super empolgado. Enfim, gente, é isso. Em breve a gente volta. Compartilhem. Super agradeço por todo mundo que esteve aqui hoje. Um beijo e até segunda-feira com mais um tema nas nossas lives. Valeu, gente. Até mais.